Language Not Registered for Generation. Na Inglaterra, a seleção espanhola entrou na Copa do Mundo como campeã europeia, Euro Language Not Registered for Generation, com um elenco que combinava veteranos experientes que dominaram a Europa com o Real Madrid e jovens talentos no auge de suas carreiras. Esperava-se que La Roja alcançasse grandes feitos. Com um estilo de jogo baseado em técnica individual apurada e um espírito de luta inabalável. Representavam uma nação futebolística no auge de sua forma em nível de clubes. Embora o resultado final não tenha sido o esperado, com a eliminação na fase de grupos, aquela geração de jogadores, conhecida como a geração Yeye do Real Madrid, combinada com estrelas que se transferiram para a Itália, deixou uma marca indelével. Quase Language Not Registered for Generation anos se passaram desde aquele verão na Inglaterra, e o tempo, como um rio caudaloso, levou embora a juventude daqueles jovens. Alguns se tornaram lendas imortais, outros escolheram uma vida de reclusão, e outros ainda repousaram para sempre nos braços da Mãe Terra. Agora, vamos refletir sobre a tumultuada jornada das almas que criaram o orgulhoso vermelho da Espanha em Language Not Registered for Generation. José Ángel Iribar foi uma figura imponente no gol da Espanha em Language Not Registered for Generation. Aos Language Not Registered for Generation anos, o Basco, apelidado de El Chopo, ou Álamo, era uma barreira insubstituível. Com sua altura ideal, longo alcance e notável serenidade, Iribar não só agarrava a bola, como também dominava o espaço com uma majestade rara. Naquele torneio, embora a Espanha tenha sido eliminada precocemente, Iribar jogou os Language Not Registered for Generation minutos completos, demonstrando reflexos excepcionais e comandando a defesa, tornando-se uma sólida fonte de apoio moral para seus companheiros de equipe contra os ataques ferozes da Argentina e da Alemanha Ocidental. Após a Copa do Mundo de Language Not Registered for Generation, a carreira de Iribar tornou-se sinônimo de lealdade inabalável ao Athletic Bilbao. Ele se tornou uma lenda viva no estádio San Mamés, com Language Not Registered for Generation temporadas de serviço, detendo o recorde de jogos disputados na história do clube. Mas Iribar era mais do que apenas um jogador, ele era um símbolo do orgulho basco. Sua imagem carregando a bandeira basca, Icurrinha, para o campo em Language Not Registered for Generation, quando ela ainda não era totalmente legalizada após a ditadura, tornou-se um momento histórico, transformando-o em um herói no coração do povo da região. Após se aposentar do futebol, Iribar não abandonou o esporte, mas passou a ser treinador e representante do clube. Sua vida foi uma linha reta de dedicação, livre de escândalos e alarde. Ele viveu de forma simples e humilde, assim como seu antigo estilo de jogo. A calma e a firmeza de O Álamo no gol parecem refletir perfeitamente sua vida. Em campo, ele era o goleiro mais confiável, fora de campo, era o guardião da chama da identidade e cultura de sua terra natal. Iribar é a prova de que um grande jogador não precisa de jogadas vistosas, mas apenas de sinceridade e lealdade. Hoje, aos Language Not Registered for Generation anos, José Ángel Iribar ainda vive com saúde no País Basco. Ele aparece regularmente nas arquibancadas do estádio San Mamés, respeitado por gerações de jogadores e torcedores como uma figura paterna venerada. Seus cabelos embranqueceram, mas o olhar resoluto de El Chopo permanece inalterado, acompanhando cada passo do time que amou a vida toda. Manuel Sanchís Martínez, ao Sanches Sr. Chegou à Copa do Mundo de Language Not Registered for Generation no auge de sua carreira. Aos Language Not Registered for Generation anos, lateral com espírito de guerreiro ofensivo. Ele fez maravilhas ao marcar o primeiro gol da Espanha contra a Suíça. Com seu estilo destemido, agressivo e tecnicamente apurado, Sanchís personificava o espírito do Real Madrid da época. Elegante e tenaz, ele foi um dos jogadores-chave da geração Yeye, que conquistou a Liga dos Campeões da UEFA naquele mesmo ano. A carreira de Sanchís continuou a florescer após Language Not Registered for Generation no Real Madrid, conquistando inúmeros títulos da La Liga. No entanto, seu maior legado no futebol não se resumiu a troféus, mas a uma obra-prima tangível, seu filho, Manolo Sanchís. Ele criou o filho para se tornar o lendário capitão do Real Madrid, formando a única dupla pai-filho a conquistar a Liga dos Campeões da UEFA com o clube. Após se aposentar, Sanchís optou por uma vida relativamente reservada, dedicando-se aos seus negócios e apoiando a carreira do filho.
Era um homem de família, rigoroso, porém amoroso, que silenciosamente construiu as bases para uma gloriosa família do futebol. Força e senso de continuidade são os fios que conectam Sanchís como jogador e Sanchís na vida cotidiana. Em campo, ele supera obstáculos para que seus companheiros de equipe brilhem. Na vida, ele abre caminho para que seu filho alcance o ápice da glória. Ele é o exemplo perfeito de um grande pai e mentor nos bastidores. No entanto, o ciclo de nascimento, envelhecimento, doença e morte não poupa ninguém. Language not registered for generation de outubro de language not registered for generation. Manuel Sanchís faleceu aos language not registered for generation anos, devido a uma embolia pulmonar. Sua morte deixou uma dor imensurável na família do Real Madrid. Ele não era apenas um zagueiro excepcional, mas também o fundador de uma linhagem real no futebol espanhol. José Martínez Sánchez, também conhecido como Pirri, chegou à Copa do Mundo de Language Not Registered for Generation como um jovem apaixonado de Language Not Registered for Generation anos. Ele marcou o gol da vitória contra a Argentina, um gol que demonstrou sua bravura e excelente oportunismo. Pirri não era um jogador vistoso, ele personificava o espírito de um guerreiro de coragem. A imagem de Pirri jogando com a clavícula quebrada ou com febre alta em anos posteriores tornou-se um símbolo de coragem, garra, no futebol espanhol. O que mais impressiona em Pirri é o caminho que escolheu após deixar os gramados. Ele cursou medicina em segredo enquanto ainda jogava em alto nível, algo impensável para jogadores de futebol. Após se aposentar, Pirri tornou-se médico, integrando a equipe médica do Real Madrid. Casou-se com a famosa atriz Sônia Bruno, formando um casal de ouro no mundo do entretenimento e do esporte na época. A vida de Pirri é um equilíbrio perfeito entre intelecto e força, entre o glamour dos campos de futebol e a dedicação discreta de um médico. A ligação entre Pirri em campo e Pirri fora dele é de cura e proteção. Quando joga, ele usa sua força para defender o gol. Como médico, usa seu conhecimento para proteger a saúde dos jogadores mais jovens. Ele é um guerreiro de bom coração, um herói dentro e fora de campo. Hoje, aos Language Not Registered for Generation Anos, Pirri continua contribuindo incansavelmente para o esporte. Após a saída de Amâncio, foi eleito o atual presidente honorário do Real Madrid. Ele mantém sua postura digna, intelecto aguçado e é uma enciclopédia viva, testemunha dos períodos mais gloriosos do futebol espanhol. Sua vida é uma poderosa prova de que jogadores de futebol podem, sim, se tornar grandes intelectuais da sociedade. Francisco Paco Gento foi uma figura de destaque, uma lenda viva mesmo enquanto ainda jogava, aos Language Not Registered for Generation Anos, ostentando a braçadeira de capitão. Gento era a ponte entre o glorioso passado da década de Language Not Registered for Generation e o presente. O furacão cantábrico, cuja velocidade estonteante outrora aterrorizou a Europa, agora jogava com experiência e classe. Embora não possuísse mais as arrancadas aterradoras de sua juventude, a presença de Gento em campo continuava sendo um pesadelo constante para qualquer zagueiro. Ele era a alma, o símbolo da vontade de vencer. Após a Copa do Mundo de Language Not Registered for Generation, Gento continuou a se dedicar ao Real Madrid por mais alguns anos antes de se aposentar com um recorde inédito, o único jogador na história a conquistar 6 Copas da Europa. Depois de deixar os gramados, Gento levou uma vida tranquila e foi muito respeitado. Ele não seguiu carreira como técnico de alto nível, mas dedicou seu tempo a ser embaixador e, mais tarde, presidente honorário do Real Madrid após a morte de seu amigo Alfredo Di Stéfano. Gento viveu uma vida exemplar e humilde, apesar de possuir a maior coleção de títulos do mundo. Raramente falava de si mesmo, sempre focando em seus companheiros de equipe e no time como um todo. Existe um contraste interessante entre Gento dentro e fora de campo. Em campo, ele é extremamente rápido e impetuoso como uma tempestade, mas fora dele, é calmo, gentil e tranquilo. Ele é como uma árvore antiga que oferece sombra, testemunhando os altos e baixos da história do futebol enquanto mantém sua serena compostura. Mas então, até mesmo a lenda das lendas teve que chegar ao fim. Language Not Registered for Generation de Janeiro de Language Not Registered for Generation. Francisco Gento faleceu tranquilamente enquanto dormia, aos Language Not Registered for Generation Anos. Sua morte marcou o fim da era mais romântica do futebol mundial. Seu legado não é apenas uma série de recordes imbatíveis, mas também uma lição de perseverança e a humildade de um verdadeiro craque.
Luis Suárez Miramontes, Luisito, foi o único craque espanhol de nível mundial a jogar no exterior, pela Inter de Milão, na Copa do Mundo de Language Not Registered for Generation. Aos Language Not Registered for Generation Anos, ele foi o único vencedor da Bola de Ouro. Language Not Registered for Generation, na história do futebol masculino espanhol a ter nascido na Espanha. Em campo, Suárez era o arquiteto, o maestro, distribuindo a bola com passes longos de precisão milimétrica. Jogava de cabeça, com elegância e graça, um contraste completo com a ferocidade de seus companheiros de equipe. A carreira de Suárez está intimamente ligada à grande era da Grande Inter na Itália. Após se aposentar dos gramados, tornou-se um talentoso treinador e, mais tarde, um perspicaz comentarista esportivo. Viveu a maior parte da sua vida em Milão, Itália, onde era reverenciado como um santo. Suárez era um homem franco, que não tinha medo de dizer a verdade, mas sempre manteve a postura de um cavalheiro. Teve uma vida próspera e plena, mas por vezes também se sentia solitário devido à saudade de casa, já que foi o expatriado de maior sucesso na história do futebol espanhol. A finesse e a visão de jogo de Suárez em campo refletem com precisão sua personalidade fora dele. Um indivíduo ponderado que sempre enxerga o que os outros não veem. Ele é um artista entre guerreiros, um sábio da fé futebolística. No entanto, toda melodia chega ao fim. Language Not Registered for Generation de Julio de Language Not Registered for Generation. Poucos meses após o falecimento de seu companheiro de equipe, Amâncio, Luis Suárez faleceu em Milan, aos Language Not Registered for Generation Anos. A morte do arquiteto de ouro foi uma perda imensa não só para a Espanha e a Itália, mas para todo o mundo do futebol. Ele levou consigo para a vida após a morte os segredos dos passes precisos e a pura beleza do futebol ofensivo. Amancio Amaro, apelidado de El Brujo, o Mágico, era a estrela mais brilhante do ataque espanhol, aos Language Not Registered for Generation Anos. Na Inglaterra, Language Not Registered for Generation. Ele marcou o gol decisivo contra a Suíça, e seu drible deslumbrante e mágico na ponta direita era a arma mais poderosa da La Roja. Amâncio jogava com a improvisação de um artista de rua, mas também com a eficácia de um assassino. Ele representava a geração Yeye com um estilo jovem, livre e cativante. A carreira de Amâncio continuou a florescer, culminando com o prêmio Pichichi, artilheiro, da La Liga, e um papel crucial na história do Real Madrid. Mas suas contribuições não se limitaram aos gramados. Após se aposentar, ele se tornou o pai da lendária geração da Quinta del Buitre, os Abutres, da década de Language Not Registered for Generation. Liderando a equipe juvenil do Castilla, foi o mágico e Amâncio quem moldou jogadores como Butragueño e Michel. Sua vida pessoal estava intrinsecamente ligada à sua paixão ilimitada pelo futebol. Ele era um homem alegre e vibrante, sempre amado por sua personalidade generosa, típica de um galego. O talento e a capacidade de inspiração de Amâncio em campo se traduzem plenamente em seu papel como professor na vida real. Ele não se limita a ensinar técnica. Ele incute confiança e paixão pela arte em seus alunos. Amâncio vive da mesma forma que joga futebol, sempre buscando beleza e criatividade em cada situação. No entanto, uma triste notícia chegou em um dia de primavera. Language Not Registered for Generation de fevereiro de Language Not Registered for Generation. Amancio Amaro faleceu aos Language Not Registered for Generation Anos, apenas um ano após assumir o cargo de presidente honorário do Real Madrid. A partida do mágico deixa um grande vazio, mas a magia que ele criou em campo e no banco de reservas será para sempre um conto de fadas a ser narrado por gerações. Francisco Fernandes Rodrigues, ou simplesmente Gallego, chegou à Inglaterra em Language Not Registered for Generation, aos Language Not Registered for Generation Anos. Apesar da pouca idade, garantiu vaga de titular nas 3 partidas graças ao seu estilo de jogo potente e físico ideal. Galego não era o tipo de zagueiro que jogava com inteligência como Sanches. Ele jogava com força, decisão e excelente jogo aéreo. Naquele torneio, ele foi um dos poucos destaques da defesa. Um talento bruto sendo lapidado para se tornar um futuro pilar da equipe. Após a Copa do Mundo, Galego se transferiu para o Barcelona e se tornou uma das maiores lendas da história do clube catalão. Ele era considerado um gigante na defesa.
renomado por sua resiliência e qualidades de liderança. Sua carreira foi longa e duradoura, e ele testemunhou os altos e baixos do Barça antes da era Cruyff. Após se aposentar, Galego viveu uma vida relativamente tranquila em sua Andaluzia natal. Ele se envolveu com o desenvolvimento de jovens jogadores e ocasionalmente comparecia a eventos de ex-jogadores. Era respeitado por sua franqueza e honestidade, uma característica das pessoas do sul da Espanha. A força inabalável de Galego em campo refletia sua vida. Ele era um pilar de apoio para sua família e um símbolo de lealdade aos olhos de seus torcedores. Evitando os holofotes da mídia, Galego escolheu uma vida tranquila, desfrutando de sua velhice em meio aos laranjais e olivais de sua terra natal. Hoje, aos Language Not Registered for Generation Anos, Galego ainda está vivo e bem. Ele é uma das últimas testemunhas vivas da geração de ouro do Barcelona dos anos Language Not Registered for Generation A da Seleção Espanhola de Language Not Registered for Generation. Embora o futebol moderno tenha mudado consideravelmente, a imagem de um zagueiro central implacável, que jogava com paixão e frieza, permanece uma valiosa lição para as futuras gerações. Luis del Sol Cascahares, apelidado de Sete Pulmoni, Sete Pulmões pelos italianos, foi o motor inesgotável da Espanha na Copa do Mundo de Language Not Registered for Generation. Aos Language Not Registered for Generation Anos, Del Sol já era uma estrela consagrada na Juventus. Ele trouxe energia ilimitada ao torneio, percorrendo todo o campo e conectando defesa e ataque. Embora a Espanha tenha sido eliminada precocemente, o espírito de luta tenaz de Del Sol nas duas partidas que disputou é inegável. Ele era a combinação perfeita da técnica espanhola com a disciplina tática do futebol italiano. A carreira de Del Sol foi uma jornada gloriosa por três grandes clubes, Real Betis, Real Madrid e Juventus. Ele foi o primeiro jogador espanhol a alcançar tamanho sucesso na Série A. Após se aposentar, retornou ao seu antigo clube, o Real Betis, assumindo diversas funções, de secretário técnico a treinador. É considerado o maior jogador da história do Betis, um ícone da cidade de Sevilha. Sua vida foi marcada pela simplicidade e humildade, sempre recusou elogios exagerados e preferiu ser lembrado como alguém que sempre se dedicou ao máximo pela equipe. A perseverança e a dedicação de os Sete Pulmões em campo refletem quem ele era fora dele. Ele se dedicou completamente ao futebol, à sua família e ao clube que amava. Foi uma ponte entre as culturas do futebol espanhol e italiano, abrindo caminho para que jogadores pudessem atuar no exterior. No entanto, em Language Not Registered for Generation de Junho de Language Not Registered for Generation, Luis del Sol faleceu aos Language Not Registered for Generation Anos. Sua morte deixou uma tristeza imensurável em ambas as nações do futebol. Torcedores do Betis e da Juventus se curvaram diante de seu caixão, dando adeus a uma lenda que dedicou toda a sua vida à corrida e contribuiu incansavelmente para o esporte. Na Copa do Mundo de Language Not Registered for Generation, Ignacio Zoco, do Espanhol, personificava a força e a tenacidade no meio-campo da Espanha. Aos Language Not Registered for Generation Anos, com sua estatura imponente e passada larga, Zoco era como uma torre de vigia protegendo a defesa. Jogou os Language Not Registered for Generation minutos completos em todas as três partidas, concentrando-se em suas funções defensivas, desarmes e recuperação de bola. Sem jogadas vistosas, Zoco era um guardião leal, fornecendo a base para que craques como Amâncio e Suárez brilhassem. Sua solidez e disciplina eram características típicas do Real Madrid durante a era Yeye. A carreira de Zoco foi inteiramente dedicada à camisa branca do Real Madrid até sua aposentadoria. Mas o que o público mais se lembra de Zoco é seu casamento de conto de fadas com a famosa cantora Maria Ostiz. A combinação de um jogador de futebol robusto e forte com uma cantora doce e refinada criou um casal Beckham-Victoria, na Espanha dos anos Language Not Registered for Generation. Zoco era conhecido como um cavalheiro educado e humilde. Após se aposentar dos gramados, optou por não se tornar treinador, mas sim atuou como delegado de jogo do Real Madrid por quase Language Not Registered for Generation anos. Ele era o homem que ficava no túnel, cumprimentando os jogadores, um símbolo de hospitalidade e tradição do clube. Há um contraste interessante na vida de Zoco. Em campo, ele era uma rocha dura e resoluta, mas fora de campo, era um marido romântico e um treinador atencioso e carinhoso.
dedicou sua vida ao serviço, desde as funções defensivas em campo até a administração da casa na velhice. No entanto, essa jornada dedicada chegou ao fim em Language Not Registered for Generation, de setembro de Language Not Registered for Generation. Ignacio Zocco faleceu aos Language Not Registered for Generation anos após uma longa batalha contra a doença. Sua morte, pouco depois de deixar o cargo de representante de jogo, devastou os torcedores do Real Madrid. Ele partiu, levando consigo a imagem de um veterano leal que permaneceu fiel até o último suspiro. Joaquim Peiró, apelidado de El Galgo, o cão, por sua passada larga e velocidade graciosa, chegou à Copa do Mundo de Language Not Registered for Generation, no auge de sua forma na Inter de Milão. Aos Language Not Registered for Generation anos, era um dos jogadores de ataque mais modernos de sua época, alto, tecnicamente talentoso e extremamente inteligente. Nos 2 jogos na Inglaterra, Peiró demonstrou finesse no domínio de bola, trazendo um toque extravagante e romântico ao jogo de sua equipe. Ele fez parte do lendário elenco da Grande Inter, onde aprendeu a vencer com máxima eficiência. Após uma brilhante carreira como jogador na Itália e no Atlético de Madrid, Peiró tornou-se um treinador de grande sucesso, particularmente durante sua passagem pelo Málaga, onde conquistou a Copa Intertoto. Era conhecido por sua postura cavalheiresca à beira do campo. Calmo, reservado, mas incrivelmente perspicaz. Fora de campo, Peiró era um homem de família, vivendo uma vida privada e evitando controvérsias. Era respeitado por seus jogadores como uma figura paterna e um sábio mentor. Sempre acreditou que o futebol era um jogo de intelecto, não apenas de força bruta. A elegância e a inteligência de El Cão em campo se traduziam em sua perspicácia e compostura na vida. Ele nunca deixou que as emoções se sobrepusessem à razão, mantendo sempre um equilíbrio admirável. Peiró é um exemplo de jogador que soube se adaptar com sucesso após a aposentadoria, preservando sua reputação por meio de seu caráter nobre. No entanto, a jornada deste cavalheiro elegante chegou ao fim em Language Not Registered for Generation de março de Language Not Registered for Generation. Joaquim Peiró faleceu em Madrid, aos Language Not Registered for Generation anos, após um longo período de saúde debilitada. Sua morte ocorreu em meio a uma pandemia, o que torna a situação ainda mais triste. O futebol espanhol perdeu um de seus maiores ídolos, um homem que imprimia elegância a cada movimento em campo. Severino Reja foi um caso único no futebol, um jogador que dedicou toda a sua carreira a um único clube. Na Copa do Mundo de Language Not Registered for Generation, aos Language Not Registered for Generation anos, era o lateral esquerdo titular da Espanha. Conhecido por sua velocidade e arrancadas ofensivas pela lateral, uma qualidade relativamente nova na época, Reja trouxe dinamismo ao lado nos 2 jogos que disputou. Ele foi um membro fundamental da geração de ouro do Real Zaragoza, apelidada de Los Magníficos, os Magníficos. Após o fracasso na Inglaterra, Reja dedicou toda a sua carreira ao Zaragoza até se aposentar. Recusou várias propostas tentadoras de grandes clubes como Real Madrid e Barcelona para permanecer no time de sua cidade natal. Depois de se aposentar, Reja não seguiu carreira como treinador, optando por uma vida tranquila longe dos holofotes. Tornou-se um torcedor fiel, sempre acompanhando o time das arquibancadas. Sua vida é um exemplo de lealdade e contentamento com o que conquistou. O compromisso inabalável de Reja com a linha lateral em campo personifica sua lealdade absoluta fora dele. Em um mundo do futebol cada vez mais comercializado, a história de Reja permanece como um belo lembrete do amor puro por seu time. Ele não precisou de muitos títulos glamourosos para ser lembrado. Ele é lembrado por dedicar seu coração a um único lugar. Hoje, aos Language Not Registered for Generation anos, Severino Reja vive uma aposentadoria tranquila em Zaragoza. Ele é considerado a maior lenda viva do clube. Sempre que aparece em campo, ainda recebe aplausos estrondosos da torcida. Ele é a prova de que a felicidade, às vezes, não está em conquistar o mundo, mas em viver plenamente onde se pertence. Marcelino Martínez Cao, frequentemente chamado apenas de Marcelino, chegou à Copa do Mundo de Language Not Registered for Generation como um herói nacional. 2 anos antes, seu cabeceio espetacular contra a União Soviética havia garantido a vitória da Espanha na Eurocopa de Language Not Registered for Generation.
No entanto, na Inglaterra, Language Not Registered for Generation, ele jogou apenas uma partida e não conseguiu repetir o feito. Mesmo assim, a classe de Marcelino como um atacante letal, com seu excelente posicionamento e habilidade no jogo aéreo, ainda inspirava respeito nos adversários. Ele, juntamente com Reja, eram os representantes de elite dos magníficos de Zaragoza. A carreira de Marcelino foi significativamente prejudicada por lesões, forçando-o a se aposentar precocemente aos Language Not Registered for Generation anos. No entanto, sua vida após o futebol tem sido muito gratificante. Ele retornou à sua cidade natal, na Galícia, e vive uma vida simples com sua família. Não tinha ambições de poder ou fama, encontrando alegria nas coisas simples do dia a dia. Ele ainda conta a história de seu gol de ouro em Language Not Registered for Generation para seus filhos e netos, não com arrogância, mas com o orgulho sereno de alguém que um dia fez história. O momento de brilhantismo de Marcelino em campo contrastava fortemente com sua vida tranquila. Ele dedicou toda a sua glória àquele cabeceio anos atrás, para depois escolher recuar e viver como uma pessoa comum. Ele era um herói sem capa, um homem que trouxe alegria a toda uma nação, mas escolheu a solidão para si. Hoje, aos Language Not Registered for Generation anos, Marcelino vive em sua cidade natal. Ele permanece saudável e lúcido. Os torcedores espanhóis ainda mencionam seu nome sempre que a seleção nacional compete em grandes torneios, como um símbolo de sorte e glória. Ele é uma lenda viva, um testemunho de que um grande momento pode definir uma carreira, mas a atitude define uma pessoa.